foi um momento muito difícil Sim. que você passou e que realmente, e que depois, agora, olhando pra trás e revendo esse assunto, você fala, nossa, realmente valeu a pena ter passado por isso. Você sabe que a primeira situação que me vem em mente é uma história bem interessante. Depois que eu fui construindo a minha carreira, eu queria fazer muito carreira internacional. E eu trabalhava numa empresa absolutamente fantástica. E eu tive a oportunidade de ser convidada para ir morar nos Estados Unidos. E eu já tinha tido a minha primeira filha, que estava com 8 meses. E eu conversei muito com meu marido. E a gente tomou uma decisão de eu ir primeiro. Porque ele foi com ela? E ela foi comigo. E ele disse, não, eu sei que isso é um sonho seu, e eu sei que você sempre almejou tudo isso, e a gente vai fazer as coisas funcionarem. Então, eu sou muito agradecida, em primeiro lugar, ao meu marido. A gente está casado há mais de 25 anos, e eu falo isso também como um parênteses, Márcia, porque eu sei que muitas mulheres... e pessoas, né? Não limitado a mulheres, mas homens também, que muitas vezes acabam não crescendo na carreira, porque muitas vezes não tem um apoio dentro de casa, ou do companheiro ou da companheira, ou da família, ou de uma outra situação. Então, esse impulso final, vamos dizer assim, né? Porque eu já tinha passado por todo o processo. Era a primeira filha já? Era a minha primeira filha, eu tenho 2 filhas hoje, né? Elas já são mocinhas. Mas naquele momento fez muita diferença. Então, qual que foi o grande desafio? Eu já tinha morado nos Estados Unidos como estudante de intercâmbio, então eu já estava indo para um país que eu conhecia, mas era diferente. Eu estava indo para trabalhar com uma filha pequena, no né? outro país. Exato. Então, entre 8 meses e 1 ano foi onde eu fui fazer procura de casa, documentação. Você já estava na empresa antes? Eu já estava na empresa, já há alguns anos. E muito grata pela oportunidade, e eu realmente fui, e a gente fez tudo acontecer. Então, o que eu quero colocar também para pessoas, eu falo muito, Márcia, em fóruns distintos, eu falo muito sobre liderança, em outros momentos sobre mulher em posição de liderança. Tudo é possível, desde que você se organize, desde que você tenha uma estrutura, seja ela qual for. E também o acreditar. Então, claro que deu frio na barriga, claro que, meu Deus, estou mudando de país e inicialmente meu marido não estava do meu lado, claro que eu tinha uma preocupação, né, com uma criança menor, claro que tem toda uma história por trás que eu posso contar de estrutura, como é que eu me movimentei nesse sentido, mas foi um momento importante para mim. Então, eu acho que este momento de desafio foi um momento muito interessante. Eu acho que um segundo desafio que para mim foi interessante foi um momento que, além da América Latina, que já é uma região bastante extensa, né? Porque você pega todo o México para baixo, mas eu fui promovida para assumir uma posição chamada intercontinental. Então, eu tinha América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Médio e África. Então, eu viajava praticamente... O globo quase, né? Só faltou um pouquinho da Ásia ali. Mas eu tive a oportunidade de viajar bastante, mas eu acho que o grande desafio também foi aprender sobre muitas culturas, entender como negócios são feitos em culturas diferentes, mesmo dentro de uma mesma empresa. Porque assim, a gente fala, é a mesma empresa, é o mesmo produto, é a mesma cultura. Sim, só que na hora que você chega na cultura local, é uma outra questão. Então, tem culturas que são extremamente objetivas, no sentido de falar com você, de negociar, e você tem que entender que aquilo ali não é uma coisa pessoal com você. Tem culturas que são extremamente acolhedoras, tem culturas que são mais abertas a mulheres em posição de liderança, outras não. Tem culturas que muitas vezes são mais morosas para a tomada de decisão, e não quer dizer que eles não sejam qualificados eficazes para tomar aquela decisão. Então, o que eu sempre também gosto muito de verbalizar, em especial, né, para algumas pessoas que estão nos escutando, que querem ter uma carreira internacional, eu sempre digo o seguinte: respeite a cultura de onde você está indo. Nunca faça nenhum comentário. Cometeu alguma gafe, Jaque? Felizmente eu não cometi nenhuma gafe, porque eu acho que eu tive sempre muito essa questão. E você se preparava, por exemplo? Você ia saber da outra cultura antes de chegar? Ou você deixava pra fazer lá?
Eu procurava me orientar um pouco sobre as culturas, às vezes eu conversava com algumas pessoas que já tinham ido para o país, mas você sabe, Márcia, eu acho que um dos grandes aprendizados para mim que me despertou essa curiosidade é que quando eu comecei a viajar, eu senti muito, até quando eu morei fora, mesmo como estudante de intercâmbio, alguns países têm uma visão no passado, hoje acho que melhorou bastante, mas muito limitada do Brasil.